A Diário TV veio a convite do Polo Gastronômico de Teresópolis participar da abertura da 6ª edição do Festival Sabores Britânicos, que ocorre em Teresópolis até o final do mês de julho. Nesse festival você confere mais de 17 atrações gastronômicas por toda a cidade e hoje nós vamos conferir alguns dos parceiros. A presidente do Polo Gastronômico, Vânia Badini, aqui nessa abertura recebendo os convidados, divulgando esse festival aí que promete. Carol, a gente está no 6º festival, Sabores Britânicos, né? Nós começamos em 2018 com o bicentenário da colonização inglesa aqui em Teresópolis, né? Foi presenteado pelo Vanderlei Pérez, que é um grande historiador e desafiou a esse festival e a gente aceitou esse desafio e é um sucesso. A gente está aí com 17 participantes, 17 restaurantes participantes, entre cafés, restaurantes. E esse ano com uma novidade que é o cachecol, né? Cada 6 restaurantes recebe um selinho e você ganha um cachecol. A gente optou em fazer exatamente no aniversário da cidade, né? Que começa com 132 anos, já comemorando com o Festival Britânico, porque é uma homenagem ao George Martin, né? Foi o primeiro colonizador, apesar de ser filho de inglês, mas por acaso, a história conta que é por acaso, né? Ele só nasceu em Portugal, mas a família dele toda inglesa e trouxe muitos ingleses aqui para a cidade, né? Os agricultores, né, vieram e eles foram os precursores, né, da agricultura aqui em Teresópolis, tem muitas famílias. E o festival homenageia algumas famílias algumas famílias de origens britânicas, inglesas, né? Legal, e agora fica aí para vocês, vamos convidar o pessoal que está em casa para participar. Isso, é só seguir nossa rede social, Polo Gastronômico de Teresópolis, Sabores Britânicos, e conferir nos 17 restaurantes participantes do Festival Sabores Britânicos. A Ana Medeiros, da FEComércio RJ, está aqui prestigiando a abertura do Festival Sabores Britânicos, tudo bem? Tudo bem. Hoje estamos aqui no lançamento do Festival Sabores Britânicos, onde o Simcomércio está apoiando através da FEComércio RJ, SESC, SENAC, homenageando os britânicos que vieram para cá há 205 anos, e onde vários restaurantes vão estar com um prato de cada família, assim como a família do George Martin, que veio para cá, entre outras. E agradecemos muito a Vânia, presidente do Polo Gastronômico, por estar realizando este mega evento em nosso município pela 6ª edição. Além de aproveitar os pratos britânicos, as pessoas também podem conhecer um pouquinho da nossa história. Com certeza, essa história linda que é contada através do Polo, através da Secretaria de Turismo. Sejam todos muito bem-vindos à nossa cidade. Participando desse festival, a marca Arosa, que é uma marca muito presente na nossa cidade, com produtos de muita qualidade. Quem pode falar melhor sobre isso é a Simone Scaldini, representante da marca. Tudo bem? Carol, tudo bem, Carol? Então, mais um momento do Polo, né? A gente está sempre prestigiando com umas basezinhas, um pouquinho de massa folhada, chefe Vanessa. Esses eventos têm agregado muito, né? As pessoas estão cada vez mais juntas, trocando. Está sendo uma fase muito boa, muito produtiva. Muito bem. Nesse festival Sabores Britânicos, como é que as massas arosas conseguem se misturar aí nesse sabor? Então, a gente está como a gente não é um restaurante, a gente está participando da seguinte maneira. Não sei se eu posso falar, por exemplo, em Baúba vai ter um volovan, que é uma releitura do filé Wellington, né? Que é a massa folhada com a carne. Eu não sei se tem um purê, que eu não sei dizer agora qual é como é que se diz, qual é a batata, não sei o quê. E tem alguns locais também que a gente está em parceria. Então, alguns pratos do Festival Sabores Britânicos contam com as massas da Arosa? Isso. A gente está fornecendo para alguns lugares. Hoje também no evento. Tá bom, gente, aproveitem aí a Arosa e Sabores Britânicos.
historiador Vanderlei Pérez contribuiu muito para o acontecimento desse festival, desse e outros festivais, né? Nesse estamos falando sobre os sabores britânicos. Como é que entra essa história na nossa cidade? Em 2018, nós comemoramos os 200 anos da chegada de Jorge Marchi a Teresópolis. E aí o Polo de Gastronomia, até eu fiz uma palestra para a Vânia, para o pessoal de lá, eles gostaram muito daquela coisa das famílias inglesas, né? E eu acabei fazendo um levantamento dessas famílias que deram origem à colonização de Teresópolis e a coisa evoluiu, né? E deu no que deu, né? Um grande festival e relembra esse processo de colonização, essa influência inglesa na colonização de Teresópolis, que é verdadeira, que é legítima, porque o processo de criação do município acontece lá em 1891, ele vem a reboque da criação da freguesia em 1855, 30 e poucos anos antes. E a freguesia ela vai ser criada a partir do fim da fazenda, do fim do período dos ingleses, do Marcha e tudo mais. Porque muitas pessoas vieram comprar parte daquela fazenda para morar na Serra dos Órgãos, como já moravam os ingleses. Então não há como negar essa influência inglesa, tanto que foi aqui em Teresópolis que surgiu o hábito do veraneio, né? Foi aqui em Teresópolis que surgiram as diversas espécies de vegetais que foram trazidas pelos ingleses, experimentadas nas fazendas, e daqui essas espécies vão andar o Brasil, né? Então você vai ter, a partir de Teresópolis, vai a couve-flor chegar no Brasil, as frutas, lima, pera, maçã, não vieram da Inglaterra ou da Europa para Minas, para São Paulo. Vieram primeiro para as fazendas da Serra dos Órgãos. Então essa influência inglesa é muito importante ver um festival, e até da gastronomia, porque tem muito a ver com Teresópolis, hotelaria e gastronomia, apontando para essa direção para contar essa história, né? São formas de contar a história do descobrimento, do surgimento do município. Não pelo glamour necessariamente, isso não vai nos transformar em lords, em barões ingleses, nada disso, mas vai remeter essa referência, porque nós temos hoje, talvez aqui nesse recinto, pessoas que são descendentes de ingleses e não sabem, né? E pessoas que ainda estão na agricultura, que vivem da agricultura, prosperaram, criaram suas famílias, que são pessoas bem-sucedidas na agricultura, e que não sabe que 5 ou 6 gerações atrás eles são sucessores do Richard Heard, do Taylor, dos Fishers, né? São pessoas que participaram daquele processo de criação da agricultura no Brasil, usando Teresópolis como laboratório. Então é muito bacana ver um festival de gastronomia, é uma forma diferente de contar a história da cidade. Para mim é muito bom ter participado daquele início lá, ou ter dado aquela sugestão, e ali surge esse festival maravilhoso que tem mais do que comemorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, e as coisas evoluírem nesse sentido da preservação da memória. Para esse evento, contamos com a presença da secretária de Turismo, Beth Masi. Tudo bem? Tudo bem? Como é que vai? É um prazer enorme estar aqui nesse lugar maravilhoso, esse pub inglês dentro do Golf Club de Teresópolis, um dos clubes que a gente tem um orgulho enorme de ter na cidade. É verdade. E esse evento, que vai até o final de julho, promete movimentar a cidade, e o turismo está totalmente envolvido com essa proposta. Isso é uma coisa que a gente agradece, né? O turismo fica muito feliz com esse combustível que atrai as pessoas, que conta mais um pouco da história, que fala um pouco do porquê que a cidade se transformou na cidade que é hoje. A gastronomia tem esse papel, já é natural da gastronomia trazer a cultura, e a gente fica muito feliz com a 6ª edição de um festival que já se consagrou, que já tem uma procura, que as pessoas vão em busca, tanto os moradores quanto pessoas de fora. É muito importante para nós. E acontece no meio de outras celebrações dentro da estação inverno, uma estação que tem tudo a ver com esse tipo de gastronomia, com esse tipo de eventos. Então é mais uma cereja aqui do nosso bolo que está delicioso nesse inverno. Muito bem, o lugar certo para você nessas férias, nesse inverno, é a Serra, aqui em Teresópolis. Teresópolis. Comprovando que esse festival não são só sabores, mas também muita história, nós estamos aqui com a Ana Maria de Andrade, que traz pra gente o livro A Fazenda Paquequé. Tudo bem, Ana? Tudo bom. O que esse livro conta pra gente? Pois é, a Fazenda do Paquequé, eu quis contar para as crianças de como Teresópolis surgiu, como isso tudo começou, e nós hoje somos essa cidade tão linda.
E percorrendo muitas escolas, né? Eu sou escritora, eu escrevo para as crianças. Eu percebia que muitas crianças, jovens também, e às vezes até mesmo os professores não conheciam muito bem essa história dos imigrantes, né? Dos colonos imigrantes, em especial Jorge March, que foi, né, o proprietário da Fazenda Modelo, que na época era conhecida como Fazenda do Paquequer, e ele foi o pioneiro, né, dessas grandes plantações agrícolas que nós temos hoje aqui, e o abastecimento, né, de hortaliças para a corte do Rio de Janeiro, frutas que ele trazia da Europa, e essa história era pouco conhecida. Então essa influência que nós temos, né, inglesa, ela realmente existe, né? Algumas pessoas acham que não é verdadeira, né, mas realmente ela existe. Logicamente, com outros colonos imigrantes que vieram, e que foram muitos, né, italianos, franceses, alemães, suíços, né? E a origem desses povos é muito importante que seja contada para a criança, para que ela possa se orgulhar do lugar onde ela vive e também multiplicar esse conhecimento para as gerações futuras que ainda virão, né? A gente não pode esquecer a memória do lugar onde nós vivemos. Então, com esse desejo, eu escrevi a história. É um texto simples, rimado, para que a criança compreenda bem, e os adultos também, né? Porque o livro infantil ele também é para os adultos. E bilíngue, ele é português e inglês. E destacar justamente isso, ela teve o cuidado de colocar na língua inglesa, já que se trata também, conta bastante sobre essa colonização. Exatamente. E aí isso propicia também os professores, né, de inglês trabalharem nas escolas com as crianças, fazer um projeto também com a língua inglesa. E as ilustrações, elas são imagens do século XIX, porque naquela época não havia máquina fotográfica, né? Então, como que as pessoas registravam, né, as imagens? Desenhando. Então tem litogravuras, pinturas, né, de pintores que foram famosos naquela época, viajantes, conforme eles viajavam, eles iam escrevendo e desenhando. Então isso também é um gancho, né, para as crianças trabalharem com artes, pesquisarem, né, os pintores dessa época e os viajantes dessa época. E o interessante também são os animais, que durante a narrativa eu coloquei alguns animaizinhos que faziam parte, muitos agora já não existem mais aqui, como a onça pintada, por exemplo, e que todos tinham muito medo da onça, né? Porque sofriam inclusive ataques de onças aqui. A paca, né? Por que Paquequer se chama Paquequer? Porque Paquequer quer dizer onde as pacas dormem, na beira do rio, né? Então é o rio Paquequer. Então ele vem acompanhado também de um guia do professor, um guia do educador, para que depois eles possam, né, trabalhar com as crianças essas atividades. Muito bem, parabéns pela iniciativa. Gente, o livro aí serve para todas as idades, né? E como a Ana bem ressaltou, para os professores que querem falar da nossa história. Isso é muito importante, né? Para que a gente possa aí perpetuar a nossa essência, né? O nosso início aí. E o que eu digo não só para os professores, mas também quem trabalha com turismo, né, para contar a história para os visitantes que vêm a Teresópolis, né, e tem interesse de conhecer um pouco a história. Então, hotéis, pousadas, que tem aquele espaço infantil, os restaurantes, né, que tem aquela brinquedoteca, né, de inserir também a literatura infantil nesses espaços e contando a história da cidade, né. Então, ele é um material que eu fiz aí com muito carinho. Desejo que todos gostem, né? Disponibilizo nas livrarias aqui de Teresópolis, e eu também tenho ele em formato e-book para download gratuito. Então é só entrar lá no meu site, né? Entra na página do livro, tem o download gratuito dele no formato digital. Para quem preferir o físico, aí encontra nas livrarias. Bom, então é isso, pessoal. Essa foi a cobertura da abertura do Festival Sabores Britânicos, que acontece até o final de julho aqui na cidade de Teresópolis. Se você é turista e acompanha a gente pelas redes sociais ou pelo site da Diário TV, fazemos esse convite para que você participe nesses 17 restaurantes, empresas, padarias e rede hoteleira que estão com esses sabores para vocês experimentarem, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só entrar no Instagram do Polo Gastronômico e lá tem todas as redes participantes. Basta você chegar até esse estabelecimento e pedir o seu prato que faz parte do festival. É isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.